Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Prof. Gabi. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ver as vagas do SISU. Lembrando que o SISU 2022 ele começa com as inscrições no dia 15 de fevereiro, então é importante vocês, antes de se inscreverem, conhecer quais são as vagas que tem, dependendo do curso de vocês também. Então, eu tô fazendo esse videozinho para vocês olharem os cursos e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar também, certo? Então, primeiro de tudo, vocês vão colocar na pesquisa SISU 2022, certo? Aqui, vocês entram, então, nessa primeira. Observem que é sisu.mec.gov.br. Cuidem para não ser um site que não seja esse, certo? Então, vocês vão acessar esse site. Então, a partir disso aqui diz, primeiro processo seletivo de 2022, tá? Então, tem uma seleção depois, de novo, no meio do ano, e depende daí das faculdades, depende também dos cursos, mas nesse primeiro processo seletivo a gente tem a maior parte das vagas. Onde que vão ser essas vagas? Em universidades federais, em institutos federais, alguns deles já abrem o processo seletivo junto. Em universidades estaduais, por exemplo, a UERGS, ela aceita, né, as inscrições pelo SISU. Em universidades, por exemplo, a Fundação, que é a Universidade Federal da Santa Casa, então que tem cursos de medicina, entre outros cursos. E nesse processo seletivo, vocês vão entrar para universidades onde vocês não precisam pagar nada, tá? Elas são universidades gratuitas. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Observem aqui. Primeiro processo seletivo de 2022. Conheça as vagas ofertadas e encontre o curso de sua preferência. Vocês podem ou procurar por curso ou procurar por universidade. Então, por exemplo, vou procurar ciências contábeis, tá? Lembrando que contabilidade, o nome do curso é ciências contábeis. Então, vamos lá. Ciências contábeis. Observem que já apareceu aqui, tá? Eu nem coloquei o acento e já apareceu. Aqui mostra, então, as universidades disponíveis e os estados. Lembrando que é um sistema de seleção que é para todo o Brasil, tá? Então, assim, vai aparecer universidades de todos os estados. Então, por exemplo, aqui, no Alagoas tem vagas para as estaduais e vaga para a federal também, tá? Entre outras universidades. Vamos descer, que a gente vai para o RS, que é muito provavelmente onde vocês têm interesse de fazer, tá? Então, aqui, ó, Rio Grande do Sul. A gente tem vagas na UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, então na cidade de Santa Maria. A gente tem FURG, que é a Universidade Federal de Rio Grande, e a gente tem a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o campus em Porto Alegre, tá? Então, aqui, indica quantas vagas tem. Por exemplo, na URGS, que é em Porto Alegre, são 42 vagas. Na Federal de Rio Grande, que é na cidade de Rio Grande, tem 100 vagas. E na de Santa Maria, 42 vagas, tá? Então, isso é para quem tem interesse também em se mudar, por exemplo. Se tiver interesse em fazer uma universidade fora da cidade, vocês podem ir para Santa Maria, vocês podem ir para Rio Grande. Então, existem diversas opções, tá? Então, se quiserem se mudar de estado, quem sabe, né? Vai que alguém tem algum parente em outro estado. Aqui a gente tem, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado que bastante gente geralmente tem parentes. Aqui tem, então, observem, na Federal de Santa Catarina, que é em Florianópolis, também aqui em Santa Catarina, em outro campus, mas é tudo na mesma cidade.
E aqui, então, na Fundação Universidade do Estado. Então, é uma universidade estadual com 10 vagas, tá? Esse é um dos exemplos, tá? Vou voltar lá. Vou trocar aqui, ó. Opa! Vou trocar o curso aqui. Vou apertar aqui, limpar. Vou colocar o meu curso, por exemplo, licenciatura em Química. Não apareceu nada. Então, eu troco, eu coloco Química. Então, por exemplo, aqui aparece primeiro Química e depois licenciatura. Então, observem, Química, licenciatura ou bacharelado. Então, daí a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Podemos botar outros cursos também. Um que todo mundo gosta, direito. Então, observem, 133 cursos encontrados em todo o Brasil. Então, são 133 cursos de graça. Observem que eu estou indo lá para baixo, no RS, tá? Para a gente ver quais são as universidades que oferecem o curso de Direito de graça aqui no RS. Então, temos aqui várias. Olhem só. Então, a gente tem na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas. Então, na cidade de Pelotas, 104 vagas. Várias vagas, né? Em Rio Grande, temos também. Então, tem noturno e tem matutino. Por isso que são vagas diferentes as duas em Rio Grande. E aqui a gente tem também a Unipampa. Então, no campus de Santana do Livramento, também tem direito. A UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. E a Unipampa em São Borja. Então, observem que a gente tem 2 cursos de direito na Unipampa, um em Santana do Livramento e um em São Borja, tá? Vamos abrir essas vagas, então, para ver um pouquinho melhor, tá? Por exemplo, aqui diz, ações afirmativas, sim. O que são as ações afirmativas? As cotas, que a gente sempre comenta, né? Que eu comento com vocês bastante. Lembrem-se que essas cotas é sempre para escola pública. Então, tem primeiro o recorte de escola pública e depois os outros recortes. Então, aqui, preto, pardo e indígena são 3 vagas. Óbvio, estudante de escola pública. Para pessoa com deficiência, que também seja preto, pardo ou indígena, 1 vaga. E as outras vagas, então, a gente vai ter aqui, por exemplo, tá? Vagas de candidatos com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio por pessoa. E também para pessoas com deficiência. Então, observem que essas vagas, elas têm elas são quebradas em várias, né? E daí, por isso que é importante vocês ficarem atentos para qual que vocês vão querer se inscrever. Porque dependendo da vaga que vocês vão se inscrever, vocês vão ter que apresentar a documentação adequada. Então, se vocês se inscrevem para renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, como vocês vão fazer? Vocês vão somar a renda de todos vocês, né? De todos os da casa, e dividir pelo número de pessoas, inclusive pelo número de crianças. Se vocês receberem, então, se depois dessa divisão é um salário mínimo e meio para baixo, tem direito a essa cota de renda abaixo. Se for concorrer para vaga de pessoa com deficiência, tem que ter o laudo. Se for concorrer para vaga de preto, pardo ou indígena, vocês vão ter que saber que vai ter uma comissão que vai averiguar, né? Vai ser a heteroidentificação. Vocês vão chegar na frente de algumas pessoas, elas vão olhar as características físicas de vocês para dizer se vocês se adequam a essa vaga,
certo? Então, gente, eu queria. Isso é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu acho que é importante vocês observarem bastante essas vagas. Então, aqui, vocês podem ir direto pela universidade, tá? Eu botei, então, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu faço ainda a graduação, que eu sempre falo para vocês, né? Então, aqui a gente tem todos os cursos que estão ofertando vaga, certo? Lembrando que a maior parte dos cursos da URGS, eles são em Porto Alegre, tá? Alguns dos cursos são em outras cidades, mas a maior parte dos cursos são em Porto Alegre. Então, se vocês quiserem conhecer, né, se vocês quiserem ver, por exemplo, engenharia química, farmácia, filosofia, física, fisioterapia. Então, às vezes aparece mais do que um curso, tá? Mas é importante que, por exemplo, aqui, ó, apareceram 2 geografias, as 2 são em Porto Alegre. Então, a gente tem um que é bacharelado noturno e um que é bacharelado integral, tá? Isso quer dizer que vai ser manhã e tarde. Quando o curso é noturno, é só de noite, quando é integral, é manhã e tarde. Aqui temos outros, né? Então, a licenciatura em geografia, noturno e integral. Temos os 2 tipos de curso. Lembrando que a licenciatura é o curso que a gente faz para ser professor ou professora, certo? Então, principalmente professor de ensino médio ou institutos federais e outras escolas, tá? Temos outros cursos também, então se vocês têm interesse, ó, por exemplo aqui, ó, medicina, tá? Então, medicina, a gente tem 42 vagas. Temos medicina veterinária, certo? 29 vagas. Lembrando que, tá? Esses cursos, quando vocês vão se inscrever pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, vocês vão estar concorrendo a vagas de cursos que são gratuitos, tá? Vocês não vão precisar pagar por esses cursos. Quem que paga esses cursos? Quando são faculdades federais, quem paga é a União, é o Brasil, tá? Quando são cursos estaduais, quem paga esses cursos, né? Quem paga os professores, as estruturas, é o estado do Rio Grande do Sul, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, certo? Abraço para vocês, nos falamos em breve.